Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. E foi deixada aí ao longo dessa tarde a seguinte pergunta para nossa reflexão: é possível reencontrar aqueles ao qual fizemos algum mal na Terra quando voltamos para o mundo espiritual? Será? Essa questão será respondida hoje nos nossos estudos do livro Nosso Lar, Livros da Lavra de Chico Xavier, psicografia dele pelo nosso querido irmão André Luiz. Vamos fazer a nossa oração inicial, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos mais esse sábado aqui presentes, para podermos ler, refletir e estudar acerca deste livro, que é o Nosso Lar, que tanto nos explica da vida futura, que tudo que aqui fizemos e façamos na Terra será colhido também no plano espiritual. Que o Mestre Jesus possa nos encorajar às lutas diárias, nos dando força, coragem, mas, sobretudo, amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer também a fluidificação das águas e a limpeza dos ambientes, retirando todas as energias inferiores e que nos cheguem e nos renovem por energias de amor, sabedoria e caridade. Que assim seja. Vamos aí à resposta da pergunta dessa noite. É possível reencontrar aqueles ao qual fizemos algum mal na Terra quando voltamos para o mundo espiritual? Com certeza, né? A gente reencontra no mundo espiritual, no plano espiritual, aqueles ao qual nós fizemos algum mal. E uma coisa, não só no mundo, né, espiritual, mas no mundo físico. Então, quando a gente reencarna, a gente reencontra aqueles ao qual nós fizemos algum mal para o nosso acerto de contas, né? Porque há um acerto de contas, né? Todo o mal que nós fizemos a alguém, né? Se a gente não repara esse erro, nesta vida, vai ser na outra vida que vai ocorrer essa reparação, essa expiação, né? Então, há sim esse reencontro, seja no plano espiritual ou seja no plano físico, numa nova existência, tá? E isso vai ficar muito claro hoje no tópico 35 do livro Nosso Lar, né? O capítulo intitulado de Encontro Singular. O André Luiz, ele vai reencontrar um senhor, né, da época lá em que ele estava reencarnado na Terra, ao qual ele e o pai dele fizeram muito mal, e ele morre de vergonha ao reencontrar, porque relembra toda a situação. Então, esse reencontro, né, ele ocorre, né? Então, o André Luiz reencontra ali aquele amigo da família que deixou de ser amigo, exatamente porque ele, junto com seu pai, acabaram ali, digamos, confiscando os bens desse senhor. E eles acabam reencontrando ali no mundo espiritual, né? E ele fica totalmente envergonhado da situação, porque, né, ele que fizera o mal ali, aquele senhor, junto com seu pai. E o bom, interessante também, no bom não, né? O interessante é que a gente agora vai conhecer um pouquinho mais do pai do André Luiz e de algumas posturas que o André Luiz teve em vida, né? O que levou ele ali a ficar 8 anos ali no umbral, né? Uma pessoa muito vaidosa, muito orgulhosa e preocupada consigo mesmo. Era esse André Luiz que estava aqui sobre a Terra. Então, vamos lá. Encontro singular. Guardavam-se petrechos, né, ferramentas da excursão e recolhiam-se os animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. Vamos recordar
que aqui, né, os samaritanos, né, que são os irmãos ali que resgatavam aqueles que estavam ali, né, em situações desesperançosas nas regiões de umbral, eles retornavam com uma caravana de resgate, né? Então, os samaritanos são esses irmãos, né, trabalhadores ali do nosso lar que resgatam aqueles irmãos que se veem em sofrimento nas zonas umbralinas. E eles acabavam de retornar. E nesse guardar as ferramentas, né, os animais que auxiliaram ali nesse processo de resgate, André Luiz se vê ao lado de uma pessoa ali da época que ele estava encarnado na Terra. Olhem lá. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido, diz André Luiz, e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, rigoroso, despojara um dia de todos seus bens, ou seja, afanava os bens. Olha que coisa interessante. O Silveira era um irmão ali já bem mais evoluído do que o André, né, pela situação que ele estava ali, né, de ser um dos samaritanos, né, esse trabalhador que resgata aqueles que necessitam. E André Luiz fica meio assim, relembrando já a história, ó. Os bens da família do Silveira foram retirados, afanados pelo próprio pai de André Luiz. Agora vamos ver onde o André Luiz tem dedo nisso. Justo acanhamento dominou-me. Então quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Né? Então, André se via paralisado, porque as lembranças, né, vinham ali à cabeça dele e ele, junto com o pai, não tinham feito boas coisas. Né? Só de afanar ali a herança, né, de alguém, né, nem a herança, né, o dinheiro ali que aquelas pessoas tinham, as posses, já não é uma boa coisa. Né? Não podia fingir, olha as palavras do André, naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes, foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e está longe de pensar que encontraria em nosso lar. Né? O Silveira faz esse comentário. Identificando a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando ao extremo de uma falência desastrosa. Olha aí a responsabilidade do pai, né, do André Luiz, e o André Luiz tem dedo nisso. Já já a gente vai ver onde. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Olha a situação se desembaraçando ali na frente do André novamente, como no dia que ele estava encarnado na Terra. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-lhes a penúria com a enfermidade de dois filhinhos. Então, observem bem aí que a situação dessa família não era boa. As necessidades não eram reduzidas aos tratamentos, exigiam uma soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, né, prorrogação ali dos débitos, né, implorava concessões justas. Olha que ele mesmo descreve que as concessões eram justas, né, porque ali o esposo estava doente, os filhos, então ela ali se humilhava pedindo ali, né, para o pai do André Luiz, né, para não colocar ali aquele débito ali já né, como é que fala? Não é a pena, tem um nome específico ali, para não ser executado, né, aquele débito e ele ali retirar os bens, porque tinha umas promissórias que estavam ali com o pai do André Luiz. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos.
né? Humilhava-se, dirigindo olhares doridos, né, de dores, à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai que esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Ou seja, né, a mãe do André Luiz ali protegendo essa família, né, ela tinha um bom coração. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto, né, de grandes volumes, e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista, né, que era ali um varejista, trabalhava nessa área. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. A gente sabe que se ele quisesse, ele poderia ter esperado um pouco, né? Não é à toa que a própria mãe ali do André Luiz, ela recorre, faz um pedido ali, né, uma súplica também, para ajudar ali a senhora Silveira, a família Silveira, que se via em desgraça. Não podia afirmar quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal e consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes. Esse aqui é o pai do André Luiz consolando. A seu ver, se encontrava em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia da minha mãe, que minha mãe lançou a desventurada postulante, né, suplicante, afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas. E quando a pobre mulher se despediu, repreendeu a minha mãe austeramente, né, de forma rígida, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas existências do credor implacável, que era o próprio pai do André. Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque, na ocasião, também, olha o que André Luiz fez, encorajava meu pai a consumar o iníquo, né, o maldoso atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Aí está, né, a parte da culpa do André, de estar ali do lado do pai dizendo faz isso mesmo, faz isso mesmo. Muito jovem ainda, a vaidade apossara de mim. Olha a vaidade, uma das chagas, né, da humanidade. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias, ou o egoísmo, né, também. Via apenas os direitos da minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, né, inflexível, inútil qualquer argumentação materna. Então, o André Luiz apoia ali toda a ação do seu pai, né, e falando mesmo que ele deve confirmar, né, não faz isso mesmo. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto no interior, no humilde, né, no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família, que certo nos devia odiar. Essas reminiscências, né, essas memórias, alinhavam-se-me no cérebro com uma rapidez de segundo, no momento, reconstituía todo o passado de sombras. É bom que ele deixe bem claro que o passado, de fato, ali foi de sombras, né? E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Né, que era o pai. Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo, né, que era a minha vergonha. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguiria ainda tal satisfação. Em resumo, só já dando um spoiler ali, não sei até se já foi falado, o pai de André Luiz estava em zonas umbralinas, ou seja, né, ele foi aquele credor implacável. Imagino tantas famílias ali do qual ele tirou
retirou ali os bens. Leandro, mas tem a lei, tem a lei humana, mas a gente tem a lei de Deus. E pede que a gente seja caridoso. Por que ele não poderia ter aguardado um pouco mais? Né? Sendo que aquela família se via em desgraça, o senhor Silveira adoentado, os filhos, né? Ele poderia, mas não. Foi um credor, como foi colocado, implacável. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Imagina a situação, né? O André ali não tinha onde tivesse um buraco que fiava a cabeça. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. E Narcisa diz: não estranho o fato. Vi-me há tempo nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo, ou seja, que se fez o mal. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Ou seja, né, Narcisa, depois ali de muitos anos em nosso lar, de trabalhos, de elevação, ela viu aquele momento ali como um momento bom, exatamente para aqueles laços que foram quebrados de simpatia, né, pudessem ser resgatados, como, por exemplo, um pedido de perdão. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? O que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Olha aqui o perdão, né, sendo trabalhado. O André precisa pedir perdão, é o que Narcisa está falando. Aproveite a oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não temas insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Ou seja, olha aí a dica, né? Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representam honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Né? Olha o perdão aí. E André Luiz fala: não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse o meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende? Acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Olha esse grande ensinamento do André, né? Fica a dica, hashtag fica a dica. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Ou seja, devido ali à perda de todas as finanças, eles tiveram ali que trabalhar e muito. E ele vê isso como algo positivo e não negativo. Sem aquela atitude enérgica de esforço pessoal, sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito. Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos
e sim benfeitores. Gente, olha a lucidez, né? Um espírito evoluído que era ele. Ele não enxerga, né, o adversário como alguém, um inimigo, mas como um benfeitor que acaba levando ele ali para o bom caminho. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando, emocionados meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então, em silêncio, experimentando alegria nova na minha alma. Pareceu-me que nenhum dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Então ele sentiu ali que um coração mais leve, mais iluminado, e aquele ponto obscuro que estava ali, agora tinha luz, porque o perdão se fez, o perdão foi concebido, e André estava ali feliz por ter pedido perdão e se reconciliado com esse amigo aí da terra, né, da época que ele vivenciou, né, a vida física. Então, próxima semana, nosso título é O Sonho. Gratidão aí a todos que nos acompanharam. Hoje o programa sendo gravado um pouquinho mais cedo, para quem está no Instagram, já está acompanhando ao vivo. Para o pessoal que assiste pelo YouTube e Facebook, às 8 da noite, lá nos nossos canais. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, nos esclarecendo, nos fortalecendo com esses ensinamentos, para continuarmos o nosso caminhar e nossas lutas diárias. Que o Mestre Jesus nos ilumine, que nossa mãezinha querida nos cubra com seu manto de luz e amor, e que o nosso querido médico dos pobres receba com todo carinho e amparo aqueles que estão desencarnando devido a esta doença que é o Covid e tantas outras. Que os hospitais da espiritualidade possam levar os remédios necessários para aqueles que se veem em perturbação. E que a nossa mãezinha e o nosso Mestre Jesus ampare aqueles queridos irmãos que aqui ficaram e que perderam seus entes queridos. Perderam não, né? Que se separaram temporariamente dos seus entes queridos. Que possam compreender que esta separação é apenas temporária e logo, logo estaremos todos juntos reunidos. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Gratidão a todos que nos assistiram, e amanhã às 18 horas nós temos um encontro marcado no Instagram, Facebook e YouTube para o Respostas da Vida, né? O domingão de reflexão, né? Para dar o pontapé inicial nessa semana nova que vai se iniciar. Então amanhã nos vemos às 18 horas. Gratidão, Rose, que nos acompanha, grande beijo, que Deus e espiritualidade, né, sempre envie muita luz para vocês aí na casa de vocês, muito amor, muito amparo sempre, que a espiritualidade cuide muito bem de vocês. Grande beijo, tchau, tchau.